Olá! O tema proposto à nossa equipe foi Potencialidades do Turismo de Base Comunitária. Os membros da equipe são Daniel Ferreira, José Guilherme, Monique Moraes e o Arley Vitor, e o docente Alessandro Rosário. Bom, como o próprio nome sugere, turismo de base comunitário é aquele que envolve toda a comunidade. Diferentemente do turismo tradicional, nesse tipo, toda a comunidade está presente na prestação do serviço, seja na alimentação, na hospedagem ou nos atrativos turísticos. É a comunidade que conduz, orienta, vende e recebe os turistas. Está muito entrelaçado ao ecoturismo, e o ecoturismo pode ser entendido como um segmento do turismo praticado em áreas naturais. Então, nesse tipo de turismo, tem-se a conservação do meio ambiente, sempre pensando na geração futura, nas gerações posteriores. E temos aqui uma pequena definição do Ministério do Meio Ambiente e Instituto Brasileiro de Turismo, que diz o seguinte: no Brasil, é definido como uma atividade que utiliza de forma sustentável os patrimônios naturais e culturais para fins de visitação, promovendo o bem-estar das populações envolvidas e despertando a consciência ambientalista dos viajantes. Então, um dos benefícios do ecoturismo, turismo de base comunitária, é a geração de renda para aquela população e também a tradição e também o compartilhamento de saberes. O ecoturismo no Brasil. Ultimamente registrou-se uma tendência de investir no ecoturismo em unidades de conservação. Um bom exemplo disso, nós temos a Pousada Bacari, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Tudo isso aconteceu depois da cúpula de 92, no Rio 92, que ficou conhecido. Foi naquele momento que a comunidade política internacional admitiu claramente que era preciso conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza. Reservas como essa são amparadas pela Lei 9.985, que regulamenta a unidade de conservação, criando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Com base nas ações de turismo desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá, o IDSM coordenou as pesquisas para a implementação do turismo de base comunitário também na RDSA. Então, o objetivo do trabalho foi descrever o processo instituído na tentativa de implementar o ecoturismo na RDSA, assim como avaliar as potencialidades identificadas para o desenvolvimento do mesmo. Aqui tem uma linha do tempo sobre a pesquisa que foi feita àquela população de 2006 a 2010, como pode observar. Dando continuidade à apresentação, estudos mostraram que a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã apresenta uma oferta turística potencialmente rica. O levantamento desses atrativos foi realizado em 5 áreas distintas na região do lago, com enfoque em atrativos naturais, arqueológicos, contato com os meios de vida local e as manifestações e usos dos comunitários. As principais atividades potenciais da região do Lago Amanã são contemplação, observação da vida selvagem, histórico-culturais e científico. Essas orientações envolvem atividades como passeio de barco, acampamento na praia, passeio a canoa, observação de primatas, caminhada em terra firme, atividades rurais, visitas a comunidades, bem como cursos e workshops. Lima e Neto selecionou alguns atrativos importantes na reserva, considerando uma série de aspectos, como distância percorrida para alcançar o atrativo, tempo de deslocamento, gasto de combustível, época do ano mais indicada para determinadas atividades, o horário de saída para realizar essas atividades, bem como a duração delas, ademais de dificuldades físicas enfrentadas pelo visitante para cumprir cada atividade.
Dando continuidade à apresentação, eu vou falar da observação de aves. A observação de aves é considerada o principal segmento dentro do turismo de natureza, envolvendo cerca de 80 milhões de pessoas, segundo Kurt e Wicks 2005 e Santos 2006. O RDCA possui uma avifauna diversa, com registro de até o momento, de mais de 430 espécies, onde elas são de extrema importância, seja pela sua beleza, raridade ou até mesmo pelo seu status de conservação. Com relação ao turismo científico, Bolo e Maia 2011 identificaram 4 tipos de turismo científico: o turismo de aventura com dimensão científica, o turismo cultural com conteúdo científico, o ecovoluntariado científico e o turismo de pesquisa científica. Com relação ao turismo vivencial, no turismo vivencial, o visitante busca um contato direto com a comunidade local, sem artificialidade, resultando uma relação turista local mais profunda, segundo Maio 2006. O visitante não deseja apenas conhecer a cultura local, mas participar das atividades cotidianas junto com os moradores locais, sendo menos exigente com o local onde pode ser hospedado, podendo compartilhar espaços junto com esses moradores locais. Sendo difícil de dimensionar esse quantitativo de pessoas que desempenham o turismo vivencial, porque algumas não usam agências, vão por conta própria. Com relação ao turismo fluvial e de pesca, o Lago Amanã possui um potencial para a implementação de ecoturismo fluvial, dispõe de embarcações para transporte e hospedagem de visitantes, sendo possível realizar um roteiro com inúmeras regiões do lago, onde essa operação é feita pelos moradores locais, mas eles podem firmar parcerias com empresas que desenvolvem esse tipo de atividade. Com relação às visitas experimentais, durante o desenvolvimento das pesquisas de turismo, na região do Lago Amanã foram realizadas 5 viagens experimentais e mais uma após o fim da pesquisa, de Lira Neto em 2015. A primeira foi realizada no final de 2010, onde 5 pessoas foram convidadas, e isso foi um marco, A segunda foi desempenhada para a observação de aves, e a terceira, as 3 últimas, onde a primeira foi em 2011 e as outras 2 foi em 2012, tiveram um caráter vivencial. Bem, continuando, a gente vai falar um pouco sobre as regras para a realização das atividades turísticas na base comunitária do RDSA. Bem, o turismo, ele tem algumas regras gerais que, dentre elas, as principais é a proibição da coleta de animais, sementes e cacos, onde só é permitida com a autorização do órgão competente. Também é proibido agredir ou interferir na vida de qualquer espécie da fauna e da flora. Nos lagos e igarapés também possuem regras específicas, onde devem ser acompanhados por guias locais e não é permitido fumar e consumir álcool nos passeios aos lagos e igarapés. Dentre outras regras, essas são as principais. Nas visitas às comunidades, também possuem regras específicas, como os visitantes só podem entrar nas casas com autorização dos moradores, não é permitido filmar ou fotografar sem autorização dos moradores e não é permitido coletar quaisquer materiais nas comunidades. Lembrando que nas trilhas também é obrigatório trazer de volta todo o lixo produzido pelos turistas e pelos guias, assim como o material usado, como botas e calçados. Sendo assim, nós concluímos que a região do RDCA possui uma oferta turística de grande potencial e diversidade. No entanto, algumas lacunas devem ser preenchidas, visando principalmente melhorar o planejamento, a organização e a gestão da atividade. É necessário desenhar propostas turísticas para a área e submetê-las à análise de mercado e de viabilidade econômica e financeira. Também é igualmente importante realizar manejo turístico nas áreas visitadas antes de começar a implantar a atividade, de forma a garantir a sua conservação. A participação efetiva das comunidades no levantamento das propostas turísticas para a área é fundamental e deve acontecer ao longo de todo o processo. O futuro do turismo no RDSA certamente pode ser promissor. A base já está fundada, resta agora executar. Obrigado.